Fala pessoal, fala seus lindos. Pessoal, vamos falar aí sobre o prazo de refinanciamento e portabilidade, né? Foi alterado recentemente aí o prazo de 84 para 96. Muita gente tentou acessar o crédito, principalmente com refinanciamento e portabilidade, né? Afinal de contas, aí muita gente está com a margem zerada, né? Ou até mesmo com a margem extrapolada no caso de beneficiários do BPC. E se depararam com empréstimos não sendo liberados, ou seja, refinanciamento não sendo liberado, portabilidade não sendo liberada. Então vamos falar um pouco a respeito disso, tá? Meu nome é Davidson Rodrigues, eu sou especialista em linha de crédito. Se não está inscrito aí no meu canal, se inscreva para você ficar por dentro dessa, de outras notícias e novidades do mercado de crédito consignado em geral. Pessoal, ó, a gente conseguiu, na nossa financeira, a gente conseguiu até alguns refinanciamentos, tá? Mas foram ali de 100, estava aprovando 2. Por que isso, pessoal? O que acontece? O banco está escolhendo quem que ele vai atender com relação à quantidade de parcela, taxa de juros, o que é mais viável para ele, tá? Então não está sendo seguido um padrão. A gente coloca a proposta no sistema, as propostas são canceladas, né? Ou você mesmo aí pode solicitar pelo aplicativo. Você vai ver que muitas dessas propostas estão sendo canceladas, tá? O que está acontecendo? Qual que é o momento atual, o cenário atual? Cenário atual, taxa de juros referencial alta, tá? A Selic está em 13,25, com previsão para esse ano de chegar a mais de 15%. E qual que é o medo dos bancos, né? Os bancos, eles pararam de operar recentemente para ter a alteração da taxa de juros, para sair de 1,6%, passar para 2%, mas aí veio o Conselho de Previdência Social e colocou em 1,8, tá? Então ficou no meio termo, onde não aliviou tanto para os bancos essa taxa de juros, né? Porque a Selic muito alta, o banco ele capta recurso no mercado, ou seja, são pessoas que investem no banco, que tem que tirar uma parte do investimento deles ali, eles têm que ter o lucro deles para que o banco empreste lá na ponta, onde ele cobra também uma taxa e ele tem que gerar receita para funcionar, claro, né? Então essa conta para os bancos não está fechando, tá? Então o banco entende que com essa taxa de juros atual de 1,8, com a taxa Selic a 13,25, com uma previsão, olha só, a previsão da Selic, ela chega a 15%, ó. Previsão da Foxpa Selic no fim de 2025, ela está em 15%, então é uma taxa referencial alta. E em contrapartida, a gente tem o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, né? O ministro da Previdência Social é totalmente contra o aumento da taxa de juros do INSS. Então, isso impacta diretamente nos bancos. Eu não vou emprestar agora, fazer um refinanciamento. Imagina só, a pessoa ela vai passar o contrato dela para 96 meses e no cenário atual que vivemos no governo, com uma previsão de taxa Selic referencial tão alta e uma taxa de juros do INSS que não acompanha, não tem estudo para acompanhar o aumento da Selic, como que eu vou fechar essa conta no futuro? Porque o teto da taxa de juros do INSS, ele é estipulado, independente da Selic ali, ele está ficando mesmo, ele continua ali no 1,8, que os bancos não podem ultrapassar isso, tá? E a última reunião do Conselho queria ser discutido a questão da taxa de juros, olha só, Conselho Nacional de Previdência Social cancela a reunião que discutiria teto do consignado do INSS. Então, ele não quer nem discutir sobre a questão do teto do INSS. O Conselho Nacional de Previdência Social cancelou a reunião que estava prevista para ocorrer na quinta-feira, dia 30, para discutir o teto da taxa de juros do crédito consignado para beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social. Não há ainda uma nova data para o encontro ocorrer, tá? Então, pessoal, tendo em vista, não há uma data para o encontro ocorrer com relação ao teto de juros do INSS, a Selic tem uma previsão para chegar a 15% dentro do ano, então a conta para os bancos não estão fechando, né? Alguns bancos continuam suspensos, o Banco Pan suspendendo no passado aí, recente, né? Passado que eu falo recente, nesses meses agora suspendeu muitos cartões, né? Cartão benefício, RMC, RCC. Então, muitos clientes não estão conseguindo fazer portabilidade e refinanciamento exatamente por isso. O banco está avaliando as taxas de juros, tá? Tem banco que não está reduzindo, não está reduzindo mais que 10% na taxa de juros. Se reduzir mais que 10% na taxa de juros, ele vai lá e cancela a proposta.
ou deixa ela pendente lá parada. Então, tudo isso o mercado está influenciando, tá? Nunca se viu uma coisa dessa ocorrer no mercado de crédito consignado. Trabalho com isso há 18 anos, onde o teto da taxa de juros do INSS não acompanha a Selic, não acompanha a taxa referencial, tá? Então, para os bancos, não está interessante fazer tanto refinanciamento. Imagina você comprar a dívida do outro banco, vou fazer uma portabilidade. Eu não estou dizendo que está suspenso, tá? Refinanciamento e portabilidade. Eu estou dizendo que está difícil. Está difícil. O mercado está segurando o refinanciamento e portabilidade. Quer dizer que eles estão segurando ali, travando com uma trave. Eles estão analisando proposta por proposta. A gente coloca no sistema, ele vai ver taxa, vai ver quantidade de parcelas pagas, vai ver a viabilidade daquele contrato dentro do banco. Então, todas as propostas, elas estão sendo analisadas, tá? O BRB, que hoje é um parceiro que muitos têm aí, muitas financeiras têm para portabilidade, que é um banco que tem não tem tantos restritivos, né, para porta a maioria dos bancos. Ele também está limitando ali a questão das portabilidades e os bancos também limitando ali, restringindo o seu saldo devedor para fazer retenção de carteira. Então, todo esse mercado, toda essa questão da taxa Selic nas alturas, previsão de 15%, taxa referencial ali, teto de juros do INSS, ministro Carlos Lupe não quer nem conversa, ele já disse que não vai ter alteração da taxa de juros. E os bancos, em contrapartida, vêm tentando negociar essa questão dessa alteração da taxa de juros do INSS para subir para um pouco mais ali de 2%, que é essa previsão dos bancos, para que eles consigam trabalhar com crédito consignado, tá? E aí vem a notícia do crédito consignado privado ainda, né? Tem isso também agora, o governo liberando o crédito consignado privado para os bancos para injetar mais dinheiro na economia, né? E ele não vai colocar, o que é pior, não coloca teto. Não vai ter teto estipulado no crédito consignado privado. Ou seja, o crédito consignado privado não vai ter teto de juros, diferente do INSS, né? Que é o teto de juros ali agora, que está muito baixo. Previsão ali da Selic muito alta, os bancos estão suspendendo as operações ali de crédito consignado, estão escolhendo ali quem que vai atender. Então, o cenário atual é esse, pessoal. A gente não tem uma regra específica. David, você tem uma regra específica do banco X para fazer refinanciamento? Não, a gente tem que olhar e analisar, colocar dentro do sistema, ver taxa de juros. Portabilidade também, mesma coisa. Analisar, ver taxa de juros, porque cada banco agora está analisando o cliente, cada caso está sendo um caso específico dentro do sistema do banco, tá? Pessoal, eu vou ficando por aqui, conforme a gente for tendo notícias, a gente espera que esse cenário, né, que esse cenário aí, que o governo está colocando agora, essa contrapartida do governo de redução de teto da taxa de juros, de manter do jeito que está aí a Selic subindo, a gente espera que isso se reverta, né? Com o ministro do INSS, ele faça uma análise em cima disso, né? Tinha que analisar não só isso, tinha que analisar a questão também dos 5% de margem do BPC, que muitos estão negativos, poderia voltar esses 5% ali, que não iria impactar, afinal de contas, o aposentado pensionista que ganha um salário mínimo hoje tem 35% da margem para comprometer com parcela, e por que o BPC não poderia ter se ganha o mesmo salário mínimo, né? Então, muitas coisas a ser discutida, e eu vou trazendo notícias para vocês, tá? Uma semana abençoada para vocês, que Deus ilumine o caminho.